Meu nome é Flávio. Ontem, o Banco Central americano, o Fed, manteve as taxas de juros como era esperado. Existia até uma pequena parcela achando que ele poderia aumentar a taxa de juros. Isso seria um desastre. E na fala dele, que era aguardada, porque muitas vezes o que ele fala é mais importante do que o dado que sai, quando ele mostra se a economia americana está bem ou não e quais serão os próximos passos. Afinal, o mercado financeiro ele antecipa as informações. Todo mundo que está no mercado financeiro para ganhar dinheiro quer saber o que vai acontecer e quer antecipar ao máximo isso. Então, quando o Fed fala, o mercado vai para o lado que seja mais interessante. E ontem teve bastante volatilidade, mas no final não deu em nada. Ficou na mesma, inclusive os ativos de risco, o Bitcoin está lá batendo o topo de novo. As altcoins subiram, mas estão enfrentando, a maioria delas, resistências importantes. Então, amanhã sai o Core CPI. O Core CPI é o núcleo da inflação, um dos componentes mais importantes. E que, historicamente, nesse último ano e meio, 2 anos, como o Fed sempre fala que eles têm duplo mandato, ou seja, eles estão sempre de olho na inflação, no controle da inflação e no controle da questão de empregos. Então, se começa a ter desemprego, eles vão ter que balancear, vão ter que cortar juros para estimular a economia. Se a inflação sobe demais, eles vão ter que aumentar juros, vão ter que manter os juros para essa inflação cair. Então, essa balança, esse equilíbrio do Fed é uma coisa muito complicada. A minha formação não é economia pura. Eu fiz tecnologia e fiz a complementação com economia. Minha vida inteira como comerciante, eu sempre tive ligado, sempre tive atento ao mercado, a índice, a dólar, a crise, esse tipo de coisa. Todos temos que ficar, né? E agora, com relação ao Bitcoin, com relação às criptomoedas, nós estamos todo mundo atento a um possível ainda subida de preço, um burrão agora até abril, e amanhã talvez essa informação possa desencadear isso ou reverter. Por isso eu estou gravando esse vídeo, vou destacar alguns pontos que eu acho importante a gente ficar de olho, não só agora, mas para outras oportunidades. Então, o que todo mundo quer ver? Se você olha os últimos ciclos, né, do ciclo 2015 a 2018, que é esse laranja, o ciclo 2018 a 2022, que é esse azul, e o nosso, que é o branquinho, a gente vê que tem um belo do espaço para crescer. A gente quer ver uma pernada dessa daqui. Tem vários fatores que eu coloquei no vídeo que eu fiz sobre 2025 que apontam para a alta. Mas o principal dessa história é o básico da coisa. O que manda é a liquidez. A gente vê o passado, essa linha vermelha é a liquidez. E o que seria essa liquidez? Esse gráfico ilustra o crescimento anual da oferta global de dinheiro dos 21 principais bancos centrais comparado ao Bitcoin. Um aumento de liquidez global indica que os principais bancos centrais estão disponibilizando mais dinheiro para suas economias. O Bitcoin tende a subir em paralelo com o crescimento da oferta M2. Então, se a gente não ficar de olho nisso daqui e não entender que o Bitcoin, que é a linha branca, subiu enquanto a gente tinha oferta de dinheiro, cada vez que ele sobe, ele continua tendo oferta de dinheiro. Bear market de 2022, sem dinheiro. Bear market de 2014, sem dinheiro. E a partir de novembro de 2024, nós tivemos um decréscimo aqui que chamou a atenção de bastante gente, achando que isso aqui poderia significar o topo do ciclo. Ainda bem que a gente está vendo essa linha subindo. Agora, o que vai acontecer a partir de agora? O que vai acontecer principalmente com a maior economia, já que existe uma mudança muito grande com a entrada do Trump, principalmente com relação à oferta de trabalho. E ele querendo mover a economia americana para torná-la forte. Então, o que vai acontecer? O que o Fed vai fazer? Amanhã, 10h30, nós temos o Core CPI. E no dia 4, o JOLTS, que podem mexer com esse mercado. O que acontece? Se você olha a oferta de trabalho, ela está aumentando no último divulgação de novembro. Qual é o ponto fundamental com relação à oferta de trabalho? A partir do que o Donald Trump começa a deportar pessoas que estão ilegalmente no país,
queira ou não queira, uma parte dos trabalhadores da construção civil, ou trabalhadores que fazem outros tipos de serviço, ou alguns vão sair, ou alguns vão voltar porque estavam ilegais, com medo de ser deportado, ele pode mexer. O que vai acontecer? Oferta de emprego vai ser maior, vai ter mais valorização dos salários, e em contrapartida, as pessoas ganham mais. O que elas fazem? Gastam mais. Se elas gastam mais, o que é provável que aconteça? Inflação suba. Então, existe uma lógica que é muito simples de entender. Porém, e se um desses fatores não acontece? Os riscos para o mercado de bolsa estão acumulando à medida que surgem rachaduras no comércio de tecnologia, a questão do DeepSeek e a questão do SP500 ser formado, e a Nvidia e a Meta sendo afetadas diretamente com relação a DeepSeek. A Nvidia, esses dias, perdeu 20% do valor, e outras empresas de tecnologia que compõem o SP500, que estão no maior peso do SP500, foram afetadas. Deu um pânico no mercado, mas o que a gente vê é que, apesar disso ser problemático, ele poderia ter sido muito mais problemático, porque no dia seguinte o SP500 devolveu a queda. Agora, ele vem inclusive buscando novas máximas. Mas então por que o Bitcoin não sobe? Tudo que está acontecendo agora, desde dados econômicos até notícias de mercado e tarifas, resulta em muito mais incerteza em todos os mercados. Estamos colocando menos risco na mesa. Esse aqui é o ponto. Aqui fala, o país ainda está criando empregos, a taxa de desemprego está caindo, há poucas demissões. Se os salários crescerem, a renda disponível continuar a aumentar, isso sustentará o consumo. Consumo e inflação. O que vai acontecer? Trump tenha prometido uma nova era de ouro, do ponto de vista econômico. Ele também parece estar pronto para iniciar novas guerras comerciais, aplicando tarifas sobre rivais e aliados. Trump poderá reduzir impostos. Todas essas medidas podem ter impacto sobre o PIB. Tudo isso daqui gera uma coisa que o mercado de risco, o investidor do Bitcoin, investidor de altcoins que vem performando muito mal, vão olhar para isso daqui e vão falar, tô fora. É muita incerteza. O crescimento econômico dos Estados Unidos desacelerou no quarto trimestre, mas a demanda interna robusta provavelmente manterá o Fed no caminho lento de corte. A insatisfação com a economia foi um dos principais motivos da vitória do presidente Donald Trump. Isso aqui é uma coisa importante. Porém, o Trump agora, ele reclamou, que apareceram algumas notícias que ele reclamou que o Fed não cortou os juros ontem. E isso é péssimo, porque isso gera mais incertezas, gera mais conflitos, gera mais dúvidas. Não é isso que a gente quer ver agora. Não é isso que vai movimentar o mercado de risco para cima. A menos que tenhamos alguma ação política que realmente mude a trajetória da inflação, acho que ficaremos em uma faixa estreita com a taxa básica de juros, Day Solomon, do Goldman Sachs, quer dizer, os maiores, né, do mundo. Quem assistiu ontem a declaração do Fed viu que vários jornalistas perguntaram e o Jerome Powell foi bem assim, estamos fazendo o nosso trabalho. Como em qualquer país, Banco Central e governo não pode ser a mesma coisa. O Banco Central tem que ser separado. Qualquer estudo básico de economia, para funcionar, não pode ser político. Senão o governo, principalmente os governos populistas, vão querer usar as políticas fiscal e monetária para ajudar a ele se eleger, a ele perpetuar no poder. Isso é básico. Vamos começar a entrar no tema desse vídeo, que é a questão da inflação e do DXY. Por quê? O que a gente tem que entender é o seguinte, gráfico diário do Bitcoin, lá batendo ali no topo, 106 mil, e não passa. Chegou a tocar e está deixando uma sombra hoje. Então eu quero avaliar qual a correlação entre o DXY e o Bitcoin. Bitcoin, a linha amarela, DXY, linha azul ou verde. O que a gente está vendo aqui? A correlação entre o Bitcoin e o DXY, ela é contrária. Bitcoin sobe, DXY cai. Isso durante a maior parte do tempo. Eu vou pegar esse índice aqui de baixo, que é o índice de correlação entre os dois ativos. Então, quando ele está aqui negativo, ele não está correlacionado. E aí o que acontece? DXY cai, o Bitcoin deveria subir. Não está acontecendo. Porém, agora, hoje,
DXY cai, Bitcoin sobe. A correlação está funcionando. E aí a gente vai botando lá para trás esse gráfico, a gente vai percebendo que a maior parte do tempo esses ativos estão descorrelacionados. É mais fácil ele não ter correlação, ou seja, DXY sobe, Bitcoin cai. Isso não é uma regra, mas dá para ver aqui que a maior parte do tempo é isso que acontece. Olha, tá sempre a correlação está negativa. Esse aqui é o gráfico de 5 minutos. Ontem, às 16h30, a hora que o Paulo estava falando, o DXY disparou e o Bitcoin caiu. Olha só a coisa interessante. 13 de fevereiro de 2024. Índice do dólar atinge maior patamar desde novembro, após CPI acima do esperado. Eu vou no gráfico do Bitcoin no dia 13 de fevereiro. Então, eu vou no gráfico do Bitcoin no dia 13 de fevereiro, eu tive este candle aqui. Este candle foi uma queda de 4%. Não é substancial. Por quê? Porque nós tínhamos uma pernada que durou até março, abril, completamente insana com a questão dos ETFs, que foi esta pernada aqui, ó. Podia ter o que fosse. A única coisa que mexeu com os preços, como esta queda aqui, que é uma queda de 14%, 15%, que fatalmente era uma queda com relação à desalavancagem do mercado, mais do que qualquer outra coisa, os preços continuaram rasgando. Porém, agora nós estamos numa situação muito diferente, porque nós estamos numa consolidação em topo. É topo de ciclo? Ninguém sabe. Mas este movimento, aquela força daquele movimento de alta causado pela ETF mais eleição do Trump, agora é consolidação, que é o contrário isso. Existe uma maior aversão ao risco. Então, o que vai acontecer? Se aumentar o Core CPI, vai explodir o preço ou vai derrubar esse preço e vai voltar aqui talvez para 90, 85, ia fechar esse gap que a gente tem aqui. A gente olha o long short ratio indo lá para baixo, quer dizer, está todo mundo shortando esse topo aqui. Isto é combustível para alta. Então, tecnicamente, nós estamos em região de topo e em várias moedas em região que precisa entrar dinheiro para elas crescerem. Nós estamos em euforia e informações muito importantes com relação ao Trump jogando esse mercado ou querendo jogar esse mercado para cima. Os cenários que nós temos agora são bem desafiadores. Por um lado, o Fed falando que não tem pressa para cortar juros. Porém, tem a questão dos empregos. É uma balança que a gente não sabe. A pergunta de $1 milhão é como é que o Fed vai lidar com isso? As pressões, por um lado, menos guerras, as grandes empresas de tecnologia juntas com o governo para fazer o governo dos Estados Unidos crescer o país. O que pode acontecer agora com uma informação da inflação mais alta e isso DXY vai reagir muito forte a isso? O mais importante agora é uma estratégia de proteção, um cenário em que existem bastante confluência para alta, Bitcoin em topo, altcoins precisando renovar, as pessoas apostando em short, vários influenciadores falando em queda. Em curto prazo de tempo, nós podemos ter uma explosão dos preços para cima, e que eu gostaria que acontecesse, porque no meu entendimento, essa relação Core CPI versus DXY versus Bitcoin está quase na medida certa de dar uma pampada para cima. Como no curto prazo existe uma situação não tão confortável assim com a economia americana, os dados de Core CPI vindo diferente da projeção, eles podem derrubar o mercado. Agora, essa luta que vai acontecer amanhã e depois no dia 4 com o JOLTS é mais uma etapa que a gente tem que ficar, cuidar com stop, cuidar com gerenciamento de risco. Se você gostou desse vídeo, me ajuda bastante
que você comente, que você participa e principalmente que você assista os outros vídeos que eu tenho no canal.